Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma temática que vai estar em pauta neste mês de outubro. Amanhã, no dia 10 de outubro, a gente tem o Dia Mundial, que é em favor, né, da saúde mental, em prevenção, algumas questões relacionadas à saúde mental. E a gente está com uma convidada super especial. Antes de eu trazer a convidada para a gente, queria agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Hoje a gente vai ter uma TV que vai estar rodando aqui a nossa vinheta com os nossos apoiadores. Antes do programa também sempre tem. Se vocês quiserem informações, podem estar buscando no início do nosso programa as informações acerca dos apoiadores. E além disso, a gente tem também como parceiros o usualbrechó.com.br, que hoje eu estou usando uma roupa que é lá das meninas, né? Uma calça verde e uma blusa também com verdes, com alguns desenhos, alguns detalhes. Bom, então a convidada de hoje é a Luciana. Eu queria agradecer muito a Luciana por estar aqui conosco hoje. É uma parceira aí que eu conheci na vida, de caminhada, de lutas. Conhecia o filho dela da escola e não sabia, né? Já sempre admirava o trabalho do filho dela também, com Noia Arte, né? Que é um movimento também muito importante aqui na cidade de Novo Hamburgo, quem quiser estar conhecendo. Eu queria, então, pedir para a Luciana se apresentar, né, para os nossos telespectadores, falar quem é a Luciana, fazer uma audiodescrição também para quem não consegue enxergar, conseguir estar acessando, né, as características físicas da Luciana. Bom dia, Jana. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Luciana Raimundo. Eu sou acadêmica de psicologia, no momento, pela segunda vez na vida. Comecei em 2007, parei em 2011 e voltei em 2022, então agora pretendo concluir. A minha primeira formação em educação física, fiz uma pós-graduação também ligada à ciência do movimento humano. E sou uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, tenho cabelos longos, sou loira, estou usando uma blusa preta, uma calça preta. E vim aqui conversar com a Jana sobre esse tema tão importante que é a saúde mental, que a gente nem separa mais tanto o físico do mental, né? É bem difícil fazer, é uma coisa muito dinâmica, né? Tá tudo ligado ao corpo e à mente ao mesmo tempo. Mas então eu vim aqui para a gente trocar uma ideia e falar sobre saúde mental. Maravilha. Antes de a gente entrar no assunto, a gente sempre tem a nossa pergunta geradora, que é: qual tabu você quebrou por ser mulher? E aí, assim, podem ser 1000 coisas, pode ser a primeira coisa que vier na tua cabeça, que tu sente, assim, que tenha te marcado nesse aspecto. Bom, por ser mulher, a minha condição de mulher ainda é uma condição, nesse país, de privilégio, né? Por ser branca, por ser classe média, por, enfim, ter tido uma vida toda sentada em vários privilégios. Mas talvez uma coisa que eu possa ter quebrado algum tabu tenha sido o fato de ter tido a minha independência financeira bem cedo, né, em relação aos meus pais, enfim, continuei morando em casa, mas comecei a trabalhar já muito cedo. O que me motivou foi justamente querer ter o controle das minhas coisas, enfim. Então, isso me fez, talvez hoje, olhando para trás, pudesse ter pensado um pouco mais, pudesse ter refletido, mas assim, comecei a trabalhar aos 14 anos e foi uma coisa levando a outra. Tive sorte de logo me encontrar na primeira faculdade, trabalhar há 20 anos com isso, mas o que me motivou já foi lá desde a adolescência esse senso de independência, né? Talvez não tinha essa noção de patriarcado que a gente tem hoje, de machismo que a gente tem hoje, mas já tinha alguma coisa ali de que eu precisava disso para alavancar, né, na minha vida.
Muito bem. E o quão importante que é a gente falar sobre isso e a gente lutar pela nossa independência enquanto mulheres, qualquer sujeito, né, mas principalmente nós mulheres, como tu trazes essa questão muito necessária desse vínculo com um homem, nessa necessidade de depender, e é muito importante a gente conseguir caminhar com as nossas pernas, seja financeiramente, né, através de estudos, trabalho, enfim, o que for. Então, entrando ao assunto em relação à conscientização da saúde mental, eu queria que tu trouxesse a importância dessa discussão, desse tema, de a gente falar sobre isso, de a gente ter um dia para isso, enfim, o que tu sentir que tem que trazer pra gente. Então, como eu tinha comentado antes, a questão da saúde mental, ela não é do pescoço para cima, né? Ela é um todo. Nós somos seres biopsicossociais. Então, um corpo que não descansa o suficiente, um corpo que não consegue se alimentar adequadamente, um corpo que é explorado no mercado de trabalho, esse corpo vai adoecer essa mente, né? E essa mente vai ter sintomas nesse corpo, né? Nos sintomas de ansiedade que a gente percebe, taquicardias, enfim, sintomas que aparecem no corpo. A gente precisa falar dessa data e precisa falar disso em todos os outros meses do ano, porque quando a gente analisa os dados do Brasil, né, no último relatório da OMS, desculpe, da Organização Mundial de Saúde, a gente tem os dados de 2022 que colocam o Brasil numa posição bem preocupante em relação à saúde mental, como o primeiro país em ansiedade, índices de ansiedade, o primeiro em depressão na América Latina e o segundo em burnout, que é aquela depressão ligada ao trabalho, no mundo. E aí, se a gente cruza esses dados de sofrimento psíquico com os dados sociais, econômicos do Brasil, né, de ser um país com uma das maiores desigualdades sociais do mundo, de ser um país com uma das menores taxas de mobilidade social, ou seja, a chance da pessoa nascer numa classe e ascender para outra ao longo da vida é uma das menores do mundo. Então, quando a gente cruza isso, a gente percebe o quanto a vida, o social, também é adoecedor, né? O quanto não é culpa do indivíduo, né? Tem muita tendência na saúde mental de culpabilizar o indivíduo, dele se sentir fracassado por ele estar sofrendo, dele esconder esse sofrimento. Ninguém chega no trabalho escondendo quando está com uma dor de cabeça, quando está com uma dor no joelho. A pessoa fala que está com aquela dor, não é vergonha. Agora, estou sentindo ansiedade, estou deprimido. As pessoas não querem falar isso, porque se basta você querer acreditar, correr atrás do seu sonho e você vai alcançar o sucesso, se é tudo tua responsabilidade, o fracasso também é só tua responsabilidade. Então, é essa ideia que a gente tem que desmontar do senso comum, de que a responsabilidade da pessoa atingir o sucesso ou se ela fracassar também é culpa dela. É multifatorial. Então, o adoecimento mental, o sofrimento psíquico, ele é multifatorial sempre. Ele vai sempre ter a ver com o biológico, sim, mas com o social muito, né? As pessoas estão procurando fugas muito rápidas, respostas e soluções rápidas para uma coisa que é complexa, né? Que tem uma raiz muito mais profunda, então, do que um remédio possa alcançar. Não que remédio não seja importante, né? Não que a medicalização não seja, em alguns momentos, essencial, mas ela é uma anestesia. Então, as pessoas estão usando psicotrópicos em taxas, em doses que a gente nunca teve. Quem não foge para isso, foge para álcool, né? As pessoas estão consumindo mais álcool, foge para açúcar, para compras, mas tentando anestesiar. E a anestesia, a gente sabe que ela não cura, né? A anestesia, ela aplaca ali e aquilo volta. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para isso, para não tentar só abafar o caso, e sim falar sobre o caso. Que as pessoas não tenham vergonha de dizer que estão sofrendo psiquicamente. Só porque não aparece, não é um braço engessado, não quer dizer que aquela pessoa não está sofrendo, e muito, né? Muito bem, tu me falando, me veio muitas coisas na cabeça, assim. Uma delas, essa questão de buscas rápidas, né? E aí me vem muito o Bauman na cabeça, com a pós-modernidade, a modernidade líquida, né? A volatilidade das coisas. E, enfim, a gente vive nisso e a gente precisa entender onde vivemos e fazer um movimento contra-hegemônico, né? Que é um movimento do nosso coletivo, que é um movimento de muitas outras organizações e de pessoas, que não é fácil. Então, eu trago algumas questões assim para a gente refletir, que inclusive
como tu falou, eu até já vi alguns posts no Instagram em relação à saúde mental, que para a gente ter uma boa saúde mental, a gente precisa ter comida na mesa, a gente precisa ter uma moradia, a gente precisa ter um trabalho com condições, né? A gente precisa ter um momento de lazer, né? E aí esse momento de lazer, ele pode ser acesso à cultura, a esporte, né? Enfim, diversas coisas, né? E aí eu trago também, eu estava num congresso final de setembro, que é o Combrace, que é o congresso mais qualificado da educação física, e ali foi trazido dados que diferenciam homens e mulheres de diferentes classes sociais e diferentes raças, etnias, e como os homens brancos com classe média alta, né, média alta, enfim, têm muito mais acesso durante a vida e ao longo da vida para ter este tempo, e quanto homens negros ou mulheres e mulheres negras, assim, na faixa da adolescência ali, as pessoas têm um acesso parecido, e ao longo do andar da vida aquele gráfico vai se distanciando, né? As mulheres negras são as que menos têm acesso a isso, né? E o esporte pode ser e é também um momento de lazer e um momento de saúde, não só física, mas mental, né? É que se a gente olhar para essa pirâmide social, quanto mais na base, como o caso das mulheres negras, dos jovens negros, mais esforço essa pessoa tem que fazer para ter o mínimo, que é a comida na mesa. Então, são pessoas que ficam horas no transporte público. Que tempo que sobra para elas praticar um esporte? Elas estão exaustas. Então, assim, tem que mudar toda essa lógica, toda essa dinâmica, né? Do quanto essa pessoa precisa se esforçar para ter esse mínimo, que não sobra energia para ela ter o que também faz parte do básico, que é o lazer, que é o esporte, o cinema, né? Acaba que o lazer fica dentro do celular também, né? Então, esse tempo que as pessoas ainda se ficam imersas numa realidade que não existe, né? Se sentindo ainda mais aquém daquele ideal, daquela vida de plástico que está ali, que as pessoas postam, né? Se sentindo ainda mais infeliz por não alcançar, pensando que ainda tem que trabalhar mais, então vou acordar mais cedo. Vou pegar de novo 2 horas de trem, de metrô, vou chegar 1 hora antes do trabalho, vou trabalhar mais para ver se daí eu consigo. E é inatingível, porque não existe, né? As coisas que as pessoas estão se idealizando e baseando, não existe. É um recorte de uma realidade que foi infinitamente editada, né? E ensaiada, né? E representada para estar ali. Então, está gerando ainda mais sofrimento, que esse tempinho que resta, a pessoa está tão cansada, ela fica tirada ali no sofá, se é que sobra, com o celular na mão, olhando uma fantasia que é inatingível, né? Isso faz sofrer ainda mais, isso frustra ainda mais. Então, quando a gente junta o cansaço com a culpa, que daí a pessoa começa a sentir culpa, né? É culpa minha que eu não estou, como é que eu não consigo chegar lá, né? E esse combo de cansaço com culpa é profundamente adoecedor. E agora, pensando nessa questão de um acesso, por exemplo, à cultura, ao esporte, esses momentos de lazer que são importantíssimos para a saúde mental, me vem muito a importância de governos, de poder público, porque aí eu trago 2 coisas assim para a gente pensar, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estive num congresso em Vitória, no Espírito Santo, eu fiquei encantada que a cada quarteirão tinha uma quadra pública com uma academia ao ar livre, com um local no qual as pessoas podem usufruir sem precisar pagar. Tinha uma orla, obviamente, né, uma região de praia, mas com um lugar com ciclovia, para caminhada, para corrida, porque não adianta só eu ter tempo, eu preciso ter acesso e de forma gratuita. E aí a gente entra num outro ponto também, por exemplo, da questão cultural. Eu estive lá nesse congresso agora em Fortaleza e eu acessei o Espaço Cultural do Dragão do Mar, que é um movimento lá histórico, que faz parte da história do local, né? Tem importância social, com exposições gratuitas. E eu estive semana passada em Canela. Em Canela, qualquer coisa cultural que eu quero fazer, eu tenho que pagar. Então, assim, eu fiquei vendo esse contraste, né? E essa importância que a gente precisa ter
de poderes públicos para viabilizar isso, né? E além disso, eu ia falar outra coisa que era... que aconteceu esse ano, que é uma coisa positiva, por exemplo, o fato do acesso à moradia. Imagina tu ficar a vida inteira pagando por uma coisa, por um lugar para te morar, que tu não sabe se um dia tu vai conseguir terminar de pagar. E a gente teve esse ano a aprovação do governo para as pessoas que têm Bolsa Família, o direito aos locais do Minha Casa Minha Vida gratuitamente, né? Não precisam mais estar pagando. Então, isso é um movimento em direção a uma saúde mental melhor também, né? Acesso à moradia, assim como vários outros acessos que estão garantidos, deveriam estar garantidos na Constituição, se eles fossem todos realmente colocados para a população, a gente teria um nível de adoecimento psíquico muito menor, né? Então, assim, ter onde morar, ter o que comer, ter acesso à educação, à saúde, são direitos que estão na Constituição. E a gente tem que ficar lutando para ter coisas que são as garantias mínimas, né, de uma vida minimamente saudável e, enfim, né, do ponto de vista psíquico, físico, emocional, espiritual, social, né? E é muito importante a gente trazer também a questão que, além de ter todo um contexto social, a gente... Independente da classe que a gente vai estar, do nosso gênero, enfim, claro, algumas coisas vão estar mais propícias para o desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão, mas que a gente pode estar vulnerável a isso, né? Então, por exemplo, eu tive, né, acho que muita gente... A pandemia potencializou, né? Então, eu tive ali em 2021 uma depressão bem profunda e, inclusive, abri isso nas minhas redes, que é uma dificuldade a gente admitir isso, né? Mas até para as pessoas entenderem o que estava se passando, porque eu não me sentia eu, né? Eu não me sentia capaz, eu queria fazer outras coisas, não queria mais seguir o que eu sempre quis. Então, eu acabei... também através de uma rede de apoio descobrindo isso, porque foi minha ginecologista que, ao entrar lá na sala, disse: eu não te reconheci no teu jeito de caminhar, tu não é assim, tu tá com depressão, vai na psiquiatra. Eu já fazia acompanhamento, mas eu estava com agendamento um pouco mais para frente, acabei procurando um outro psiquiatra, e isso que eu estava em acompanhamento também com psicóloga, né? Sempre há 10 anos eu faço algum tipo de acompanhamento, assim, psicoterápico. E mesmo assim, mesmo tendo estrutura, família, acessos, eu entrei nesse momento de depressão. Então, fica o alerta, assim, eu acho que independente, né, dos marcadores sociais, qualquer pessoa está suscetível a isso, né? Às vezes a gente ouve assim, mas a pessoa tem tudo. Mas a gente não sabe o histórico daquela pessoa, né? E aí a gente entra numa outra questão, que é a perspectiva de gênero, né? Que as mulheres acabam por sofrer na vida muito mais assédios, abusos, violências, né? Que nem eu já trouxe aqui como um dos casos que é também gerador das depressões que eu já tive na minha vida, foi o abuso sofrido na infância. Então, a gente tem questões que, por exemplo, um homem talvez tenha passado, mas com muito mais dificuldade, né? Essas opressões que nós mulheres. Não, com certeza. As mulheres, independente da classe social, quase que todas já sofreram, talvez algumas nem saibam que sofreram, algum tipo de assédio, de abuso. Então, isso é uma coisa que une todas, independente da classe social. O que a gente também tem que colocar, os índices sempre mostram que as mulheres têm mais adoecimento psíquico do que os homens. Então, elas têm mais motivos para isso e elas falam mais sobre isso. O homem, além de ser, normalmente, ele é o opressor, né, mas ele também tem as suas questões, ele não pode falar sobre isso. O homem não chora. O homem não é fraco, o homem não vai ter depressão. Então, assim, a gente também tem essas taxas de que as mulheres adoecem mais também por uma questão de que a gente busca mais. A gente se mostra mais vulnerável e a gente aceita mais essa ajuda, enquanto que o homem se protege, se defende mais e às vezes até por isso fica mais agressivo ainda. E a outra coisa que eu queria falar sobre essa questão do acesso é que realmente é um privilégio ter acesso
há um tratamento psicológico, né? Hoje em dia tem alguns planos de saúde que abarcam a consulta com psicólogo, nem todos, né? Então ainda é para uma parcela muito pequena da população. Só que a gente tem que também olhar assim, e oferecer alternativas para quem não tem esse acesso. Então assim, as redes de apoio, né, entre mulheres do bairro, da família, do trabalho, da escola, é muito importante que as pessoas tenham para quem falar. Conversar com uma amiga não é terapia? Não, não é terapia. Mas se a pessoa não tem acesso a uma terapia, se ela precisa conversar com alguém, falar sobre. Alguém tem que saber que ela está sofrendo. Nem que seja para compartilhar um sofrimento, para que aquela outra pessoa também tenha coragem de se abrir contigo e aí vocês duas vão achar uma coisa em comum. Isso já vai fortalecer. Quem tem acesso, quem pode, tem que procurar uma ajuda especializada, né? E a gente tem que tentar que venham mais políticas públicas para democratizar esse acesso, né? Já que a gente tem essas taxas que estão mostrando que o Brasil está adoecendo psiquicamente, isso tem que ficar acessível para a população no geral, né? Não é justo que as causas sociais afetem a uma grande maioria e só uma minoria tenha acesso, então, para ter uma ajuda psíquica, para conseguir lidar melhor com aquilo, porque não é o não sofrer, não é o não ficar triste. É isso que as pessoas têm que entender. A tristeza faz parte da vida. A gente vai ficar triste, sim, e é saudável saber lidar com a tristeza. O que não pode, que não tem fundamento nenhum, é fugir da tristeza, porque a gente não consegue fugir dela para sempre, ou anestesiar ela para sempre com o uso de alguma substância, enfim. Então, se permitir ficar triste, mas ter uma rede de apoio para isso, né? Ter com quem contar. Ter esse tempo de conversar, que também as pessoas não têm mais esse tempo de conversar. A coisa no celular é tudo muito raso, né? É tudo muito vazio. As conexões realmente de verdade entre as pessoas, para tu conseguir formar essa rede de apoio, é que está faltando. Porque as pessoas se sentem com alguém, não estão sozinhas porque estão conversando com alguém na rede, mas esse apoio não está aqui do meu lado. Não é um ombro para eu chorar, não é alguém para me dar uma força, mas para ficar ali, estou aqui contigo, para te segurar na tua mão. Porque às vezes não é nem o que tu vai falar para a pessoa, é só tu ouvir ela e tu ficar do lado dela. Ela se sentir minimamente acolhida, né? Escutada, protegida. E muito importante isso que tu traz também, que claro, o nosso foco é a questão da mulher, mas o quanto o patriarcado e o machismo afeta os homens nesse sentido do não poder falar, do não poder chorar, de não poder assumir as suas fragilidades, né? Porque eu preciso ter uma masculinidade superior, forte, né, viril, e o quanto é importante a gente trabalhar nessa perspectiva de que sim, todos nós precisamos de ajuda. A gente não foi feito para lidar com todas as situações sozinhos e cada vez mais complexas na sociedade que a gente vive. E também essa questão do falar. Outra questão que a gente tem que trazer também, né, para além disso, é a questão dos diversos gêneros e sexualidades, que são pessoas que são mais atingidas, né, sofrem mais por questão de bullying, de violências, de piadinhas. Então, é uma população que a gente precisa também proteger e amparar. E aí, lembrando, né, que o nosso coletivo tem uma rede de apoio para mulheres, né, a gente tem uma rede de psicólogas que atendem a valor social, mas também existem apoios públicos que nem sempre dão conta, mas que a gente, né, quem tiver alguma dúvida pode estar acessando a gente encaminha, a gente auxilia, né? Então a gente precisa criar essa rede e é um dos propósitos do coletivo, essa rede de apoio mútuo, né? É muito importante isso que tu traz da população LGBT, que ia mais, enfim, porque ser alvo de preconceito, ser alvo de violência, né, claro que é muito adoecedor. Então, essa população é uma população que sofre além dos demais, né, assim como a população negra, em função do racismo, os indígenas, né? Então, o preconceito ele sempre vai ser adoecedor para quem sofre e as pessoas precisam ter essa consciência de que a diversidade ela é uma riqueza. Respeitar isso, né? A gente tá vendo assim às vezes um engessamento, né, das consciências das pessoas tão conservadoras a ponto de não conseguir enxergar essas diferenças como uma diversidade que nos enriquece e como uma diversidade que sempre existiu. Ela só agora está tendo espaço para ser. Antes ela era abafada, ela era silenciada, ela se matava, ela se suicidava.
Ou matavam ela. Ou matavam ela. Agora continuam matando eles, né? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, mas essas pessoas, na adolescência, muitas vezes se suicidavam, por não ter coragem de enfrentar a família. Né? Então, olhar para isso com um olhar de consciência, com um olhar de humanidade, e entender que não é favor nenhum respeitar essas pessoas. Né? É o mínimo. E desengessar a mente, né, dessa coisa de que é homem ou é mulher. Fora disso, não, gente, existem 50 tons de cinza entre o masculino e o feminino, né? E talvez outros que a gente ainda nem conheça, que ainda possam se manifestar daqui para frente, e que bom que possam se manifestar, que não precisem viver uma vida infeliz, engolir isso, ou acabar com a própria vida por não conseguir ser quem eles são, né? Exatamente. E como o Muniz Sodré traz, né, diversidade é coexistir com a diferença. E é muito importante isso, e como tu trouxe, sempre houve, sempre existiu, isso é apagado da história, mas sempre teve, e hoje essas pessoas estão tendo a possibilidade de ser quem elas são, e aí a gente precisa apoiar, a gente precisa dar espaço, precisa dar... Elas têm voz, a gente precisa dar um momento para que elas consigam usar essa voz, né? E para fechar, agora eu lembrei que eu ia falar anteriormente, que eu vi esses tempos um post no Instagram de como a nossa geração, que agora eu já não lembro mais se é Y, que letra esses que nomes que eu me perco, a nossa geração, no caso a minha, tem falado muito mais sobre os problemas do que a geração dos meus pais, por exemplo, e o quanto isso é importante para a saúde mental. Não é fácil a gente tocar na ferida, mas só mexendo na ferida a gente vai conseguir abrir aquilo. Então, Luciana, queria que tu trouxesse o teu recado final. A gente quer te agradecer para falar dessa temática tão importante. Muito obrigada, eu que agradeço, né, o convite. E eu queria dizer que, do ponto de vista individual, então, o que cada um pode fazer para tentar se ajudar, né, é tentar olhar um pouquinho mais para si e se perguntar o que eu estou sentindo, como é que eu estou me sentindo hoje, por que eu estou me sentindo assim, o que me faz ter esse tipo de sensação, né? Às vezes um sintoma de ansiedade, uma taquicardia, uma aceleração, uma tristeza. Se olhar, se perguntar, prestar atenção em si mesmo, não viver essa vida tão corrida, atropelada e tentando se livrar dos sintomas, tomando mais uma taça de vinho, comendo um doce, tomando um remédio. Esse olhar com um pouco mais de compaixão para a gente mesmo vai fazer com que a gente tenha também mais compaixão pelo outro. Vai fazer com que a gente preste também mais atenção no outro. Eu acho que está faltando conexões com interesse verdadeiro pelas pessoas, aquele interesse do interessado e não do interesseiro. Então, se a gente conseguir ter essa generosidade com a gente mesmo, a gente vai ficar mais generoso com o outro, e aí isso vai gerar uma rede também, né? Uma onda, quem sabe um movimento, né? Da gente conseguir se fortalecer para enfrentar os desafios da vida que estão aí, a gente não pode fugir deles, né? Ótimo, obrigada, Luciana, e queria pedir para você então compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa estar levando então mais informação para todo mundo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.